Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Empreendedorismo. Chegamos à última aula da unidade 4, a aula de número 9, em que a gente vai terminar de falar sobre a administração de risco. Então, na aula anterior, eu comentei, sobre a questão do risco. O risco faz parte da vida nossa, de pessoas, físicas, mas também faz parte da vida do empreendedor, da vida das empresas, os investimentos que podem ser certos ou errados, a compra de mercadorias que pode estar certo ou errado, entrada em um novo mercado consumidor, que tu vai inevitavelmente concorrer com empresas que já estão estabelecidas ali. Então, diversas aquisições pode dar certo ou errado. Por isso, quanto mais a gente sabe alguma coisa, mais a gente minimiza o risco de cometer erros, Não quer dizer que a gente nunca vai cometer erro, mas a gente minimiza o erro. Porque se tu sabe, tu tá, em tese, caminhando num chão mais conhecido, E se tu não sabe nada, se tudo é desconhecido, na verdade tu tá caminhando no escuro, A qualquer momento tu pode tropeçar e cair. Então o risco faz parte da vida da gente, mas a gente tem que tentar dosar esse risco, e diminuí-lo à medida do possível. Porque a caminhada, como a gente está vendo aqui, eu achei bem interessante essa figura, como reduzir os riscos nos negócios. A gente está caminhando sempre sobre riscos. Nós também estamos, as empresas estão. Então o que ela faz é tentar criar condições para que ela tenha essa caminhada com o mínimo possível de segurança. Então, riscos de todos os tipos das pequenas empresas podem ser diminuídos através do gerenciamento correto e sensato. Analisar, sabe, pessoal, todos os prós e contras daquela decisão que vai ser tomada, pedir opinião de pessoas experientes, se cercar de pessoas experientes, fazer a análise SWOT, então pontos fortes e pontos fracos, oportunidades e ameaças. Será que eu tenho condições mesmo de aproveitar essa oportunidade que surge? Ou as ameaças são muito maiores? Meus pontos fortes estão bons e os fracos eu consigo melhorar? Então, o princípio da manutenção preventiva aplicado ao gerenciamento de risco significa a eliminação de todas as circunstâncias e situações capazes de criar um risco. Então, tu tenta minimizar, diminuir esse risco no momento de tomar as suas decisões. Então, a minimização de risco é como se tu colocasse uma barreira. Imagina os dominós que estão caindo, e aí tu consegue colocar uma barreira, igual o rapaz coloca aqui a mão, impedindo que o risco atinja o restante. É uma analogia, mas imagine, por exemplo, um incêndio. Um incêndio que possa ocorrer na tua empresa de madrugada, em que não vai ter ninguém lá, talvez tenha um vigia, se for o caso. Então, se tu não tiver uma apólice de seguro, um seguro que cubra esse possível sinistro, que tu não quer que aconteça, mas se tu não tiver um seguro, o que vai acontecer é que, se a gente fosse pensar em forma didática, sem o seguro, todos esses dominós cairiam. Ou seja, tu perderia todo o teu estoque de mercadorias, toda a tua loja, todos os teus equipamentos, computadores, tudo que está ali dentro, e não teria ressarcimento. Então o teu risco seria total. Teve um incêndio, perdeu tudo, é como se os dominós estivessem todos caindo. No momento que tu minimiza o risco, é como se tu colocasse uma barreira. Olha, eu estou pagando todo mês uma apólice de seguro, porque se eu for perder tudo fisicamente, pelo menos eu recupero uma parte do dinheiro, para que eu possa recomeçar em algum lugar ou ali mesmo, então que eu consiga recuperar. Então, essa minimização do risco é tipo uma barreira que tu cria para evitar que o problema se torne 100% problema.
Ah, vai pegar fogo tudo, vou perder todo o estoque, vou perder todo o maquinário, vou perder os computadores? Sim, vai perder. Mas, pelo menos, tu criou ali uma possibilidade de receber alguma coisa em caso desse inconveniente, desse sinistro. Né? A mesma coisa os dados, né? Tá lá os dados no computador, tu joga para a nuvem. Ah, perdeu os computadores fisicamente, pegou fogo em tudo. Só que aí a pessoa vai falar o seguinte: não, mas estou tranquilo, porque eu tenho um HD virtual, tá aqui. Eu também faço backup em outras localidades diferentes, né, filiais, por exemplo, ou na casa do gerente de informática, talvez não seja o ideal, mas poderia ser feito. Então tu está criando uma barreira impedindo que todos esses dominós caiam, né? Se é inevitável tu perder tudo pelo fogo, pelo menos tu não vai perder os dados, pelo menos tu vai receber um dinheiro como prêmio, né, o prêmio do seguro, ok? Então essa é a ideia de redução de riscos. Então, por exemplo, a empresa necessita tomar decisões, tomar todas as precauções possíveis para evitar a ocorrência de incêndios. Então, algumas delas incluem, né, a utilização de uma construção segura, né, com, por exemplo, portas corta-fogo, né, que se usa muito em prédios, né, e também todo tipo de material que evite ser material inflamável, né. Sistema de sprinkler com instalação completamente automatizada. Então, muitas empresas e até prédios, né, têm esse sistema aqui, que é um sistema que detecta a partir da elevação da temperatura e da fumaça, ele vai liberar essa água, né, que vai ser a primeira medida de combate ao incêndio, para tentar minimizar as labaredas até o ponto de chegar ao corpo de bombeiros para fazer o trabalho deles. Então, algumas empresas vão utilizar esses sprinklers e o importante é que eles tenham manutenção, que eles tenham todo o cuidado, porque não adianta, né? A hora que precisa, ele tem que estar funcionando. É igual backup de dados, né? Tu faz o backup, mas nunca confere se os dados estão ali realmente guardados. Amanhã ou depois perde tudo, tu vai recuperar os backups e aí tu descobre que o backup não eram bem feitos, né? Tu não consegue ter os dados que tu pensava. Ou seja, não adiantou nada. Então, da mesma forma, o sprinkler, eles precisam estar tendo manutenção periódica, né, e todo o cuidado necessário. Por isso, precisa ter disponibilidade de suprimento adequado de água, os extintores dentro da validade, né, implementação e operação de um programa de prevenção de incêndios envolvendo todos os funcionários da empresa. Então, dependendo do número de funcionários, vai ter a CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tá? Então, esses cuidados a empresa tem que ter para minimizar os riscos que todos nós e toda empresa tem, né, que são passíveis de acontecer, mas cabe a nós, no momento do gerenciamento, tentar reduzi-los da melhor forma possível. E aí eu achei na internet, achei interessante colocar para essa aula, né, algumas dicas, 8 dicas para prevenção de incêndios. Então faça a manutenção da rede elétrica. Então redes elétricas muito antigas, né, com fios antigos, podem gerar esses curtos. Não sobrecarregue as tomadas. Verifique as cargas dos extintores, né, estão ou não dentro da validade. Essas dicas, pessoal, não é só para as empresas, pequenas, grandes ou médias, mas também para os nossos prédios, para as nossas casas, nossas escolas, universidades, tá? Não obstrua o acesso às saídas de emergência. Então, as pessoas, quando entram num recinto, elas têm que saber exatamente aonde é a saída, né, como eu faço para chegar, e idealmente que elas sejam bem sinalizadas, né? Não fume próximo de materiais inflamáveis, então o ideal é que não haja locais para as pessoas que fumam, né, dentro da empresa, né, que as pessoas quiserem fumar, que vá numa área descoberta,
em uma área que seja autorizada. Respeite a sinalização indicativa de incêndio, mantenha os materiais combustíveis em local seguro, né? Então, por exemplo, né, uma empresa que a gente fez consultoria, ela tinha um galpão de tintas e tinners e vários produtos inflamáveis, que era um galpão que ficava longe do galpão da produção da indústria móveis, né? Por quê? Porque caso acontecesse algum sinistro, né, pegasse fogo aquele galpão de produtos inflamáveis, ele estava a uma certa distância da fábrica da empresa em que tinha um maquinário e todo o estoque, né, de MDF aglomerados. Treine seus colaboradores para caso de incêndio, então muitas vezes as empresas fazem parcerias, né, com o corpo de bombeiro para periodicamente serem feitas palestras. Então é importante. E aí, pegando um exemplo claro, né, pegando de uma grande empresa da área florestal, de embalagens, né, a Klabin, a gente encontra dentro do site deles, né, o relatório de sustentabilidade. Nesse caso, eu peguei aqui o do ano de 2019. Temos aqui a fonte, tá, gente? Dentro do menu Governança, lembra que eu falei, né, de ESG, né, E de Environment, que é o ambiente, meio ambiente, S de Social, que é o social, e o G de Governance, que é o governança. Então, dentro da governança, eles têm, dentro do relatório de sustentabilidade, a gestão de riscos, né? Então, gestão de riscos faz parte das empresas como um todo, mas também das empresas florestais, né? E aí a Klabin ela tem a gestão integrada de riscos, identificar os riscos, analisar esses riscos, tratar os riscos, monitorar e ter um plano de contingência para o caso, né, daquele risco realmente virar um sinistro, né, um problema. Então eles têm essa gestão integrada de riscos. Aí eu trouxe essas duas tabelas, como eu imagino que ela possa estar pequena para vocês, principalmente para quem está assistindo no celular, eu vou colocar ela dividida, tá, nos próximos 2 slides para poder ficar um pouco mais ampliado, ok? Mas são as mesmas, né? Principais riscos monitorados e ações e procedimentos. Vamos lá. Veja como ficou bem melhor para vocês que estão assistindo. Principais riscos monitorados. Isso tudo está no relatório da Klabin, tá, gente? Empresa florestal, né, da área de embalagens, diversos tipos de embalagens. Então eles colocam lá, principais riscos monitorados, de médio e longo prazo, né, de 3 a 5 anos. Execução da estratégia de negócio, manutenção da atividade operacional, cobertura de seguros dos ativos, então a gente pode pensar esses seguros aí contra incêndios, né? Decisões de processos judiciais, preço dos insumos. Então, se esses insumos dependerem do humor do mercado internacional, né, alta do dólar ou alta do euro, né, por exemplo, cumprimento da legislação ambiental e novas tecnologias. Então, tudo isso, dentro da gestão de riscos, né, da Klabin, são colocados como riscos que precisam ser monitorados a médio e longo prazo. Tá? Ações e procedimentos para controle e mitigação, né, ou para redução desse risco, aprovação junto à administração de quem? Da Klabin, do plano orçamentário para acompanhamento desses riscos. Então eles precisam de dinheiro para tocar essa administração de risco. Procedimentos de manutenção contínua e preventiva dos ativos, incluindo paradas gerais das fábricas e desenvolvimento constante dos colaboradores. Então, manutenção contínua. Será que em algum momento ela não vai precisar fazer algumas paradas para fazer manutenção dos sprinklers, por exemplo? Né? Então, pode ser que seja necessário. Apólices de seguros ativas para os ativos, né, e lucros cessantes. Procedimento formal de atualização de contingência
junto a assessores jurídicos, desenvolvimento de fornecedores, sem haver concentração, em processo formal de cotação e alçados de aprovação. Então é aquela questão, o melhor é que a empresa não esteja na mão de um único fornecedor, que ela tenha uma cesta com vários fornecedores, porque se algum fornecedor tiver algum problema de abastecimento, o risco dela é menor, porque ela pode se readequar com outros fornecedores. No momento que ela tem um fornecedor só, ela está na mão dele. Se ele deixa de fornecer ou atrasa, o risco da empresa ela fica parada. Então é interessante que ela tenha um grupo de fornecedores para o mesmo tipo de matéria-prima ou mercadoria, para que ela possa minimizar esse risco. Áreas de planejamento e desenvolvimento para acompanhamento das estratégias do mercado, então novas tecnologias, novos produtos, né? Auditoria interna para revisão e acompanhamento dos processos da empresa, em conjunto com a área de integridade. Então lembra lá dos controles internos, né? Ter controles internos vão auxiliar a empresa a minimizar os riscos, né? E o Conselho Fiscal instaurado, né, eleito por Assembleia para a defesa dos direitos dos acionistas. Então isso faz parte. Tem outras coisas, depois se vocês quiserem, entrem no site da Klabin, tá, e de outras grandes empresas, mas essa gestão dos riscos. Tá? Então a gente tem a gestão da integridade, né, ser íntegro, ser correto, e isso vai ter uma interseção com alguns elementos, né? Os controles internos, que eu já tinha comentado de aulas anteriores, né? O que a gente faz para controlar? Não é caça às bruxas, é um controle para saber se as coisas estão caminhando de forma adequada. Tendo bons controles internos de gestão, favorece a gestão dos riscos como um todo, tá? E isso vai ser englobado pelo que a gente chama de governança corporativa. Tudo isso com a interseção com a integridade, né? Ser íntegro, gestão de integridade de todos esses elementos, ok? Bem, então, com essa aula a gente termina a unidade 4, a última unidade do nosso curso de empreendedorismo. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito da administração de riscos, né, favor colocar aqui embaixo nos comentários do YouTube. Qualquer pergunta também pode ser feita aí ou de forma privada para os meus Instagrams, né, tem o ricardo.literatura e o Administração Verde, ou pelo meu e-mail, que não está aqui, que é o adm.ricardoribeiroalves@gmail.com. Tá? Convido vocês também, quem está aí e não se inscreveu, a se inscrever nos nossos canais no YouTube, conhecer os nossos cursos gratuitos e completos sobre marketing ambiental, consumo consciente, sistema de gestão ambiental, gestão de pessoas, logística reversa, certificação florestal, empreendedorismo. Vamos fazer um sobre ESG também, tá? Introdução ao ESG. E aí, se vocês se inscrevem, à medida que forem surgindo cursos novos, vocês vão sendo avisados, né? Conhecer o nosso site, o administraçãoverde.com.br, na qual vocês vão conhecer os nossos livros, e agora, recentemente, a gente está lançando, né, o Consumo Consciente, segunda edição, pela editora Apres. Então, um livro com muita informação sobre o consumo consciente. A gente tem um curso gratuito, tá, nesse canal mesmo, sobre o assunto. Conhecer as nossas redes sociais. Então eu agradeço muito para quem assistiu todas as aulas do curso, para quem assistiu também uma ou outra aula, né, que foi mais de interesse daquele tema, eu quero agradecer e aguardo vocês nos nossos próximos cursos. Grande abraço e até lá!